A homonímia acontece quando as palavras têm a mesma pronúncia e grafia, mas sentidos diferentes. O contexto é essencial para a compreensão. As palavras homônimas são aquelas que têm a mesma palavra, a mesma grafia, o mesmo som, mas que os sentidos são completamente diferentes. Vamos ver um exemplo. A manga está boa. Se eu coloco esta frase sem nenhum contexto, solta, o que acontece? Eu posso interpretar esta manga como sendo a manga de uma roupa, né? Estou lá na costureira, estou arrumando uma roupa e digo, não, esta manga está boa. Ou posso também interpretar que a manga, a fruta, está boa. Essas palavras precisam de contextualização, porque como vocês puderam ver, se eu não contextualizo, eu não consigo passar a minha mensagem. Ela fica seriamente prejudicada. Temos também a polissemia. Vamos ver o que é polissemia. A polissemia acontece quando a mesma palavra tem vários sentidos. O que isso quer dizer? Eu tenho uma palavra, são geralmente aquelas palavras do dicionário que quando a gente vai ver o sentido tem lá uma explicação infinita. Porque são palavras que ao longo dos anos, ao longo do uso da língua, o falante foi atribuindo outros sentidos. Vamos ver um exemplo. O fim do período é marcado pelo ponto. O ponto de partida para o raciocínio foi a leitura do livro. O ponto cruz deixa o bordado mais bonito. Nestes exemplos, nós temos a palavra ponto como sinal de pontuação, como início, como um trabalho de bordado. A palavra ponto ainda tem outros infinitos significados que nós, falantes nativos, fomos atribuindo ao longo dos anos. Vocês viram que se eu não contextualizo, fica difícil saber qual dos sentidos eu estou empregando para ponto. Temos também os parônimos. Vamos ver o conceito. O parônimo acontece quando as palavras têm grafia e sons semelhantes, mas sentidos diferentes. Neste caso, nós temos uma diferença com as palavras homônimas. As palavras homônimas, elas têm grafia e sons iguais, sendo que os sentidos são diferentes. Aqui nós temos nos parônimos grafia e pronúncia semelhantes, mas não iguais, e com sentidos diferentes. Vamos ver um exemplo. O tráfego de carros é intenso no verão. O tráfico de animais silvestres é proibido no Brasil. Nesses exemplos, nós temos as palavras tráfego e tráfico. O primeiro é o trânsito de carros, o segundo é o transporte de algo ilegal. O que acontece? A grafia e o som são semelhantes, mas os sentidos são completamente diferentes. Então, nós temos que cuidar quando e contextualizar essas palavras, quando nós usamos essas palavras, porque mesmo que elas não tenham grafia e pronúncia iguais, nós temos, sim, uma dificuldade de perceber a diferença entre elas. Então, contextualizar nos parônimos é necessário. Dificuldades mais frequentes na língua portuguesa. Vamos falar de algumas palavras que, quando nós vamos empregar, nós acabamos tendo dificuldade, justamente pela semelhança de grafia ou de som. Vamos ao nosso primeiro caso, a palavra sessão. O que acontece com essa palavra? Nós temos o mesmo som, mas nós temos grafias diferentes para cada uma delas. São 3 casos. Vamos ver cada um deles. Cessão, igual a cedência. A cessão dos direitos autorais facilita o mercado editorial. O que acontece aqui? Esse primeiro uso da palavra cessão tem relação com o verbo ceder. Se o verbo ceder começa com C, com cedência, então essa palavra cessão,
que significa cedência, dar algo, vai começar com C e terá 2 S. O próximo uso é cessão, começando com S e tendo os 2 S, igual a duração de um evento. A sessão de cinema estava lotada. Nesse caso, nós nos referimos a assembleias, a sessões que têm um grande número de pessoas. Então, assim, a sessão coruja, como tinha, é um período da programação que se destina àquele programa. Agora, a sessão de cinema é a duração de um filme. A sessão da assembleia, todos esses eventos têm uma duração. Então, e também reúne pessoas. Essa sessão é com S e 2 S. Sessão iniciando com S, C cedilha, setor de uma empresa. A seção de roupas femininas está em liquidação. Aqui, a palavra seção, ela significa departamento, setor, divisão. Eu sempre brinco com os alunos que, por ser uma divisão, ela começa com S e tem o C cedilha, né, que reparte. Reparte um todo. De um todo eu tenho uma parte, essa parte é a seção. A com H ou sem H. Nós temos aí sempre esse uso do A indicando o tempo. E aí o pessoal acaba misturando esse uso. Vamos ao primeiro uso do A, que é do verbo haver. Há 2 horas que estou aqui, irei terminar o curso daqui a 2 anos. O que eu tenho nesses exemplos? Nós temos no primeiro um tempo passado, eu estou aqui faz 2 anos, e no segundo um tempo futuro. Nós vamos usar, quando nos referirmos a tempo, o H, o A e o acento do verbo haver, quando se referir a tempo passado, quando puder ser substituído pelo verbo faz. Faz 2 horas que estou aqui, então A com H, A e acento, há 2 horas que estou aqui. Usaremos simplesmente o A quando nos referirmos a tempo futuro, a algo que vamos concluir no futuro. Vou te esperar daqui a 2 horas. Então, não é passado e não é presente, é um futuro. Este A é sem H. Senão separado e senão junto. Na verdade, a grande maioria dos falantes nativos não usa o senão junto. Por quê? Porque ao invés de usar o senão junto, usa a palavra problema. Vamos aos exemplos do senão para que eu possa explicar. Se não estudarem, não passarão de ano. Pedro é um menino estudioso, só tem um senão, gosta muito de namorar. Nós temos no primeiro exemplo, na primeira frase, uma condição. Qual é a condição? Para passar, para aprovar, terão que estudar. Se não fizerem isso, vão então rodar. Este senão separado eu posso substituir por caso não. No segundo exemplo, eu digo que Pedro é um menino muito legal, só que ele tem um problema, gosta muito de namorar. O senão junto pode ser substituído ou por mas ou por problema. Nós usamos, porém, muito mais o senão separado como condição do que o senão junto. Geralmente o falante, quando vai escrever ou falar, ele ao invés de usar este senão, que muitos sequer conhecem a existência, ele usa a palavra problema mesmo. Afim separado e afim junto. Vamos aos exemplos. A fim de conseguir melhores notas, os alunos estudaram bastante. Temos ideias afins. No primeiro caso, aquele afim separado, ele pode ser substituído sempre pela expressão com o objetivo de. Com o objetivo de fazer algo, né, se tomou outra